Com o resultado das eleições do último final de semana, o Guarani deve confirmar a permanência de Moisés Moura no comando técnico para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 77% de aproveitamento no comando do elenco principal, Moisés Moura garantiu a permanência bugrina na elite do estadual e soma até agora uma goleada por 5-0 sobre a Inter de Limeira, um empate com o Palmeiras e a classificação às semifinais da Taça Independência, ao vencer a Portuguesa por 2-1 no Brinco de Ouro. Eu acho que os jogadores estão de parabéns, isso é fruto do trabalho deles. E é seguir o dia a dia. A gente sabe que o futebol a gente não pode se acomodar, porque aí que está o problema. Então, fora das quatro linhas, o Guarani entrou na justiça com um pedido de recuperação judicial e aguarda a resposta para a apresentação de um novo plano para o pagamento das dívidas com os credores, que giram em torno de 59 milhões de reais. O pedido é uma forma de agilizar o pagamento das dívidas para que o clube fique viável a se tornar uma sociedade anônima do futebol, a SAF. André Marconato, novo presidente do Guarani, tem como um dos principais objetivos da gestão aprofundar o debate sobre a SAF nos próximos meses. O Bugre visa seguir o caminho adotado por Chapecoense, Coritiba, Cruzeiro, Joinville, Paraná, Portuguesa e Santa Cruz, que passaram pela recuperação para abrir espaço para a modernização de gestão e novos investidores. O pedido de recuperação é adotado por empresas que vivenciam sérias dificuldades financeiras, mas contam com o auxílio da Justiça, visando renegociar as dívidas de forma estruturada com os credores, através da apresentação de um novo plano. Esse passo tem como finalidade orquestrar o pagamento das dívidas trabalhistas e cíveis. Dentro de campo, o Bugre ainda aguarda a definição da data e do local da partida contra o Mirassol, válida pela semifinal da Taça Independência. Vamos lá, CH, analisando possibilidade aí, o Guarani luta por um prêmio de R$400 mil, já que esse campeonato não dá mais direito a uma vaga na Copa do Brasil. Não, primeiro eu queria falar que essa entrevista, como foi a de ontem, com muito conteúdo, e isso é muito importante para a comunidade bugrina, não é? Saber com detalhes o que está acontecendo e o que vai acontecer com o seu clube. É o Guarani se preparando, não sei se vai acontecer, para receber investimento. Isso é muito bom, na teoria, vamos ver na prática. Em relação ao time, Batista, eu acho que é mais uma oportunidade do Moisés e dos jogadores. E esse campeonato, para mim, ele é preparatório para o Campeonato Brasileiro da Série B. Eu acho que se eu fosse jogador do Guarani e tivesse a intenção, ou se eu tivesse contrato em vigência para jogar o Campeonato Brasileiro, eu utilizaria com toda a força e vontade para disputar bem esse troféu Independência. Eu faria desta maneira. Mas o problema é mobilizar, né, Batista? Porque você está jogando uma situação que vale o dinheiro legal, mas você está pensando no Campeonato Brasileiro. Então é difícil mobilizar. Por que eu estou falando isso? Porque na partida, Catarina, não sei se você concorda, contra a Portuguesa, eu percebi em alguns momentos o time disperso, diferente do que foi contra o Palmeiras e muito diferente do que foi contra a Inter de Limeira. Então, mas isso faz parte, você conseguir domar essa situação é muito difícil para o Moisés. Mas a vida que segue, o Mirassol, eu acho que é mais time que o Guarani, está mais organizado. Não é? O jogo lá em Mirassol não é fácil, mas o Guarani tem toda a condição de fazer um belo jogo e trazer a classificação, por que não? Não é? A diferença técnica não é tão grande assim, é tênue, mas o Mirassol, eu acho que está nesse momento mais pronto que o Guarani. O Guarani terá o Bruno José, né? Cumpriu suspensão na última partida e retorna ao time. Está de volta e é um reforço importantíssimo, né? Principalmente pelo que mostrou na reta final da primeira fase. Bruno José é um jogador muito importante para esse esquema do Moisés Moura. O Guarani terá a sua volta, ele que cumpriu suspensão exatamente contra a equipe da Portuguesa na partida da fase anterior desse troféu da Independência, antigo torneio do interior. Não terá ainda o Castan suspenso, né? Recebeu cartão vermelho naquela partida contra o São Bernardo, pegou 4 jogos de gancho de suspensão, está fora, vai cumprir o terceiro jogo nesta
partida, então não joga hoje. Se o Guarani passar para a final, também não joga o Castan, zagueiro da equipe do Guarani. E também já se conversa, né, Batista, sobre reforços, sobre a possibilidade de contratações visando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani precisa se reforçar, o nível da Série B é diferente desse Campeonato Paulista. Muito se fala sobre a contratação ou a volta do Regis, jogador que está na equipe do Coritiba, não está sendo aproveitado lá. É uma possibilidade sim, mas pesa a questão financeira, né? O salário do Regis lá no Coritiba é de um patamar muito maior do que aquilo que o Guarani pretende pagar, do que é o teto do Guarani para a Série B. Então, 180 mil ele ganha lá. É muito dinheiro, né? Em se falando em termos de Guarani, de time que disputa aí a Série B do Campeonato Brasileiro. É uma possibilidade, o Regis já disse que gostaria, se tivesse acordo, se tivesse a possibilidade, gostaria de voltar a vestir a camisa do Guarani, então vai ser buscado essa possibilidade de acerto da volta do Regis para a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, Guarani tem aí a preocupação, né? A nova diretoria, o novo CA, que vai assumir só no dia 2 de abril. Presidente André Marconato, renovação de contratos. Bruno José está tentando rescindir com o Cruzeiro, não vai conseguir. Cruzeiro quer uma compensação financeira. A tendência é que o Bruno José renove o contrato, mas por empréstimo. Ficaria, portanto, mais uma temporada, Série B. Cruzeiro talvez imagine que aí, ao término da Série B, o jogador possa estar valorizado. Eu acho que é mais negócio, né, Batista? É mais negócio. Cruzeiro, né? Acho que o Cruzeiro não iria aproveitar o Bruno José na Série A do Campeonato Brasileiro e não consegue vender nesse momento o Bruno José, né? O mercado para venda, o mercado brasileiro para venda é muito complicado, né? Muito restrito. Então, creio que seria um bom negócio para o Cruzeiro também prorrogar esse empréstimo, aí acreditando que o Bruno José fará um grande campeonato brasileiro pelo Guarani, valoriza ainda mais o jogador aí sim, ao final da temporada, pensando numa negociação futura, né? O Giovanni Augusto está com a renovação assim praticamente certa, né? 99%. A única coisa que está pegando é o Guarani quer a renovação até o final do Campeonato Paulista de 2024. O staff do jogador quer a renovação até o final de 2024. Então é isso que está pegando aí, né? Mas isso aí as partes vão se ajeitar, né? Vão chegar num denominador comum. E também com relação ao Richard Rios. Esse é um caso aí, né, que está pendente só no valor da multa contratual. O Guarani conseguiu já encaminhar a renovação para até final de 2025, mas está pegando aí a multa contratual. No momento, o contrato atual que termina no final desse ano, o Richard Rios tem uma multa contratual de 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. E o Guarani quer passar para 25 milhões de reais. O staff quer um valor um pouco menor, né? Claro, para facilitar uma venda futura aí para o mercado externo. Mas o Guarani está batendo o pé, acredito que vai provavelmente aceitar, né? Para a gente explicar para o torcedor, né, a questão da rescisão da multa contratual, a rescisão depende exatamente do contrato. O Guarani não pode simplesmente mudar o valor da multa sem fazer um novo contrato e sem reajustar, inclusive, o salário do jogador. Então, a multa, a rescisão, ela é calculada no que o jogador ganha. Quanto maior o salário do jogador, maior a multa. Quanto maior a multa, você precisa também dar um salário maior ao jogador. Então, tudo isso deve ser conversado, deve ser pensado. O Richard é um jogador que tem espaço no mercado, já teve interesse, inclusive, de várias equipes ainda nesse Campeonato Paulista. Então, o Guarani vai precisar refazer esse contrato com um novo valor de salário para ter também um novo valor de multa.